Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de história, né, do sexto ano, e hoje nós vamos iniciar as discussões lá na página 33, tá? Nosso objetivo hoje é entender como que se formou a sociedade romana, a partir daquilo que a gente já discutiu anteriormente, né? E discutir especificamente as quatro camadas sociais que davam origem a essa organização social dentro da Roma antiga, tá ok? Então, a gente já viu na aula anterior, isso lá na página 33, tá? A gente já viu nas páginas 30, 31, 32, né, sobre a formação da cidade romana. Vimos sobre o mito da fundação, né, baseado nas questões mitológicas, da fundação de Rômulo e Remo. Vimos sobre a questão antropológica, da formação de pequenas tribos pastoras que deram origem à cidade de Roma. Tá? Vimos também que o Rômulo se tornou o primeiro governante como rei, né? Criou leis que trouxeram vários homens para essa região, aquelas leis que protegia pessoas que fossem forasteiras ou que tivessem cometido algum crime em uma outra região, né? E criou uma zona de proteção na chamada Roma, na cidade que ele havia fundado numa colina. Então, automaticamente, o que você tem? Em seguida, ele criou novas políticas, como as políticas que se aproximou dos sabinos, e automaticamente, naquele famoso episódio dos sabinos, que roubaram as suas mulheres depois de uma festa que os romanos, né, e todos os forasteiros que faziam parte dessa nova cidade haviam dado aos sabinos. Para evitar conflitos e mortes, as mulheres aceitaram permanecer naquela região e ali começou uma nova organização social, política e econômica, tá? Mas primeiramente a gente tem que entender, né? A gente entendeu sobre o papel da mulher, que a mulher não tinha direitos políticos, né? A mulher estava subjugada primeiro ao pai, quando casava ao marido, e quando o marido morria, aos filhos, né? Então ela não tinha nenhum tipo de poder político na Roma, tá? A Roma era um local basicamente aonde os homens dominaram a política, a economia e a sociedade, certo? É, então, entender o surgimento dessas classes. Assim como nós hoje definimos que para nossa sociedade nós temos pobres, ricos, miseráveis, classe A, B, C, D, e uma infinidade de classificações de acordo com as condições sociais e econômicas de cada pessoa, né? Lá na Roma Antiga, essas classes também foram constituídas, que foram os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravizados, tá? Inicialmente, no período ainda, porque Roma inicialmente foi uma monarquia, desde a sua fundação até 27 depois de Cristo, né? Então, durante esses anos de fundação da Roma e de surgimento da Roma, né, se estruturou a monarquia, tendo como governante um rei hereditário, né, que o poder era passado de pai para filho, ou então através de morte do rei, né? E aí conspirações, brigas, atentados, assassinatos que faziam essa sucessão, certo? É, quem que é então esses patrícios, né? Aquelas famílias ricas, donas de propriedades, né, que eram antigas, né, e que tinham uma tradição muito grande em Roma e que conseguiram acumular bens, principalmente propriedades agrícolas, se tornaram os patrícios, né? Esses patrícios, eles eram os fundadores, né, que vinham de famílias tradicionais ricas, né, e que ia se perpetuando essa riqueza com o passar dos anos. Eles se formaram uma classe distinta, né? Essa classe detinha uma estrutura que possibilitava um certo conforto, né? Porque eram homens ricos. Além disso, trazia uma tradição muito grande de fundação, ainda do período de fundação de Roma, uma tradição cultural muito grande, né? De seus pioneiros, os fundadores. Então, tudo isso lhe dava o status de patrício, que eram homens ricos, proprietários de terra, que tinham um certo poder político e que, né, de certa forma, se beneficiava da sua condição financeira, em questão de alimentação, uma alimentação melhor, moradia melhor e um reconhecimento do Estado maior em relação à sua condição financeira, tá? Então, esses eram os patrícios, tá? Os patrícios,
geralmente, eles, como classe rica, no alto da pirâmide social, né, econômica, né, os que ganham mais e que têm as propriedades e que ocupam dos serviços de outras pessoas como mão de obra, tá? Até porque eles têm os capitais, têm as terras, né? Têm os meios de oferecer serviço para aquela população que não tem esses bens. Então, automaticamente, nós temos do outro lado o plebeu, que é o pobre. Seria o pobre. Ele não tem posses de terra, eles são pessoas que chegaram depois, né? Eles não têm a propriedade da terra, eles não são ricos, eles não têm casas boas, eles não se alimentam bem, eles não têm o conforto que a gente fala que o dinheiro pode propiciar numa sociedade para uma determinada classe social. Eles não têm o status, né? Só que essa classe de patrícios pobres e que vendia o seu trabalho para essa classe de plebeus pobres que vendia a sua força de trabalho, o seu serviço para poder ganhar dinheiro, para poder comprar alimento e conseguir a sua moradia, né? Ela era dividida em duas. Os plebeus que se juntavam aos patrícios, né? E que trocavam os seus serviços por benefícios diretos com os patrícios, eram chamados de clientes. Vou explicar de uma outra forma. Vamos supor, eu não tenho propriedades, eu não tenho status, eu não sou rico, eu sou plebeu, sou pobre, plebeu, né? Só que a partir do momento que eu sou protegido por um cliente ou protegido por um patrício, eu sou um plebeu cliente, né? Por quê? Porque eu sou uma espécie de um cliente que ocupo, né, o patrício. E de que forma? Ele pode me emprestar dinheiro, ele pode me dar serviço, mas em troca ele quer benefícios. E que benefícios que são esses, né? Em troca do trabalho, nas eleições, ele vai querer que eu vote para ele, né? Na nossa sociedade também não é muito diferente, né? Nós temos vários casos de políticos que acabam comprando o voto das pessoas, né? A troco de objetos, a troco de pequenas quantidades de dinheiro, a pessoa vende o seu direito de votar, né? Lá também era a mesma forma. Os patrícios, os plebeus, né, vendiam o seu voto a troco de benefícios. Então formava uma clientela. Eu sou um patrício rico, eu sou um político, eu tenho um monte de pobres que eu ajudo eles, e em troca eles me pagam no período das eleições votando em pessoas que eu indico ou mesmo votando em mim para algum cargo dentro dessa monarquia, certo? Porque durante a permanência da monarquia, né, se o rei governava, mas tinha um grupo de anciões, de homens antigos, velhos, né, pessoas mais idosas que tinham muita experiência e que essas pessoas formavam a cúria, né, que era uma espécie de grupo bastante conhecedor da política, com bastante experiência, onde se valorizava muito a idade do ser humano enquanto experiência, né? E essas pessoas eram uma espécie de conselheiro dos reis. Então, tinha as eleições que escolhiam isso, né? E para essas eleições, os patrícios, que eram os homens ricos que podiam participar da disputa desses cargos, ajudavam uma parcela da população pobre, dos plebeus, e em troca, né, para votarem neles nesses períodos de eleições. Então eles se tornavam os clientes. E os que não tinham vínculo com os patrícios, né, e não trocava favores, então esses eram simplesmente considerados plebeus. Então, só para a gente rever, patrícios, homens ricos, proprietários de famílias tradicionais, né, que têm status, que têm conforto, que têm boa alimentação, que têm privilégios. Plebeus, pessoas pobres que não possuem propriedades. Clientes, esses pobres que se juntam aos patrícios e que recebe benefício, patrício dá trabalho, patrício pode fazer alguns empréstimos, né, pode dar objetos, comida, em troca de voto durante o período da eleição. Então, por isso que eles são chamados de plebeus clientes, certo? E por último, nós temos os escravizados, que inicialmente a escravidão na Roma podia acontecer por dívidas não pagas. Você não tem como pagar dívida, então você se torna escravo. Porque você deve e não tem como pagar. Então a única possibilidade de você pagar é você se subjugar à condição de escravo. Lembrando que escravidão,
nada mais é do que quando a pessoa, né, perde a sua liberdade, certo? Quando ela faz algo contrário ao seu gosto, ela perde a sua liberdade, ela permanece presa, vigiada e ela faz trabalhos contra a sua vontade, certo? Então, isso que é considerado escravidão. É, então, vamos lá. Essa parte da população que se tornava escrava por dívidas, né, também podia ser prisioneiros, né, ou filhos de escravizados que nasciam nas fazendas ou mesmo na cidade e acabavam seguindo, né, continuando aquilo, a mesma condição que os pais tinham. Já que os pais eram escravos, então ele nasce e vai continuar sendo escravo também. Isso até o momento da expansão romana, quando os escravos, a escravidão deixou de ser por essas vias, né, de pagamento de dívida, prisioneiros, e passou a se trazer estrangeiros, principalmente com as conquistas na região da Galícia, né, que trouxeram os galegos como escravos, né, formando uma imensa massa de escravos. Inclusive, tem um filme que chama Espartacus, né, que mostra, né, a rebelião promovida por um escravo da Galícia que acabou libertando todos os escravos de uma grande região da Roma e eles foram formando um exército e o objetivo deles era chegar até o litoral e de lá fugir para os seus países de origem, porque o escravo ele é um cativo, então quando ele consegue escapar, ele vai voltar para a sua pátria, né, para o seu lugar de origem, certo? Então aí, pessoal, nós temos as três camadas da sociedade romana, tá? Três camadas que eu coloco: patrícios, plebeus, clientes e os escravizados, certo? Tá. E durante todo esse processo de iniciação e surgimento dessas camadas sociais, tudo isso está na Roma monarquia, que ela vai de 753 desde a fundação lá da cidade até 509, né, antes de Cristo. Então, o período monárquico que temos uma realeza em Roma é um período anterior ao nascimento de Jesus Cristo. Então, nós temos 753 a 509 anos antes do nascimento de Cristo e do nosso calendário cristão, tá? A República, que foi de 509 a 27 antes de Cristo, também, né, fatos políticos acontecidos antes do nascimento de Cristo. E o Império, que não deixa de ser uma monarquia. Mas por que eu não chamo esse tipo de governo de monarquia e de império, sendo que ele é governado por um rei também? Porque o imperador, ele já ocupa um status político de um país, no caso Roma, né, de uma nação, a Roma, que já fez a sua expansão territorial e domina outros lugares, outras colônias, outros povos. Então esse rei, quando ele domina só Roma, é monarquia. Quando ele domina outros povos, ele governa os romanos e governa os outros povos. Então ele passa a ser imperador, certo? Então nós tivemos o período monárquico, a república e a monarquia de novo, mas aí a monarquia imperial, porque Roma já tinha expandido seus territórios e já dominava vastas áreas da Península Ibérica, do norte da Europa, da Ásia, né, até a região da Península Arábica, onde teve todos aqueles conflitos com os judeus, que a gente vai ver isso mais tarde, certo? Então, voltando aqui, pessoal, essa primeira monarquia de 753 da fundação de Roma, 509 a.C., né, ela foi marcada por presença de um rei, mas como eu havia falado anteriormente, esse rei contava com um conselho de anciões, de pessoas mais velhas. E por que que os romanos atribuíam essa tarefa aos mais velhos? Né? Pelo simples fato de que viam nos mais velhos um acúmulo de experiência, coisa que a nossa sociedade moderna não vê. Por que que a velhice na nossa sociedade é subjugada ao desprezo? Por que que as pessoas encaram os idosos como pessoas numa situação de desprezo? Porque para a nossa sociedade, o idoso ele é uma pessoa ultrapassada. E para a sociedade romana, o idoso é uma pessoa que acumulou muita experiência, que tem muito a ensinar, né?
Então você ouvia conselhos desses idosos, e esses idosos é que formavam necessariamente a cúria, né? Que é aquele grupo de pessoas idosas que dá conselho ao rei, tá? E também formada pelos senadores, que era um grupo de patrícios ricos. Lembra que eu falei que os patrícios eram ricos, proprietários de terra e também pessoas que viveram por muitos anos, eram fundadores de Roma, então eles tinham status, né, que a família deles estavam ali há gerações a gerações. Essas famílias ricas chegavam até o Senado, que também participava desse processo político junto com o rei, com o monarca, certo? É, Temos uma questão, eu acho que a letra A da questão aí já foi até respondida, né? O que levou os romanos a atribuir os mais velhos a tarefa de administrar a cidade? Agora, nessa letra B, na atualidade, apenas os mais velhos podem assumir a administração das cidades? Não, nós temos uma legislação, que é um código de leis eleitoral, né? Que garante o direito de voto a partir dos 16 anos e a partir dos 18 anos a emancipação política, que a pessoa já não precisa, é, ou seja, ela já assume as responsabilidades sobre seus atos. Então, a partir dos 18 anos, você pode se filiar a um partido político e pode concorrer a uma eleição se você passar lá nas prévias, né? Porque primeiro o partido se reúne e escolhe o candidato que seria o mais provável a ganhar. Se você passar por esse processo, você pode ser um pré-candidato a um vereador, a um cargo de prefeito, de governador ou mesmo de presidente da República, né? E você pode se tornar, né, um governante muito cedo, como nós temos vários casos no Brasil de governantes com 22 anos de idade, tá ok? Então, necessariamente não precisa ser uma pessoa idosa para ocupar alguns cargos, né? Por exemplo, outros cargos que exigem uma experiência maior, um grau de estudo maior, aí, obviamente, um grau de estudo maior, mais tempo para a pessoa se preparar, ela vai ter uma idade mais avançada, certo? Só que durante o período da monarquia e da organização social que a gente viu, uma monarquia com uma cúria, um grupo de anciões, um senado, uns patrícios nos senados, tendo os pobres que eles ajudam em troca de voto como clientes, tendo os pobres que não têm condições financeiras como plebeus, e se dispondo do serviço de uma classe de pessoas pobres que se tornaram escravas por dívidas, que se tornaram escravos por ser prisioneiros de conflitos, ou mesmo prisioneiros de conflitos internos, né? Até o período da República, quando esses escravos vão ser substituídos por escravos vindo a partir de conquistas romanas feitas em guerras. Aí vão chegar em Roma milhares de escravos, certo? Mas isso a gente vai discutir na próxima aula, tá? Outra coisa, pessoal, em 509, nós tivemos um caso muito interessante em Roma, que foi justamente o fim da monarquia romana, que foi de 753 a.C. a 509 a.C. Os povos vizinhos de Roma, os etruscos, né, dominaram o território romano e os romanos não aceitaram essa dominação. Aí os patrícios, que eram uma camada social muito forte, tomaram o Senado, né, e derrubaram o Tarquínio e o Soberbo, que eram os reis etruscos, né, e automaticamente, sem rei e os patrícios dominando o Senado, estabeleceu-se a República, tá? Que a gente vai estudar na próxima aula. E lembrando que república é res publica do latim, coisa do povo, que deu um novo nome à origem do novo tipo de organização política. Ou seja, os senadores eram representantes do povo, lembrando que os senadores eram patrícios, famílias ricas que estavam no poder, um grupo oligárquico que já vinha no poder desde a fundação de Roma, né, que passou todo o período da monarquia tendo um papel político importante e social importante, né? E agora eles tomam o governo, aproveitando do fato de Roma ter sido invadido por povos etruscos, eles tomam o Senado, tiram do poder esses dois reis etruscos e acabam governando. Não, Roma vai deixar de ser uma monarquia, não vai ter mais um rei, mas agora Roma vai ter um grupo de senadores que vão eleger entre eles dois representantes que vão ser os novos governantes da Roma.
E aí, automaticamente, a gente deixa de ter uma monarquia e passa a ter uma república, um governo que seria para o povo, e que a gente vai discutir na próxima aula.